Olá, boa noite, que a graça e a paz sejam com vocês. Eu gostaria de falar com vocês essa noite sobre o Deus de todos os momentos. O Deus que não é limitado a espaço, como eu já tenho falado para vocês, nem a tempo, nem a vontade humanas. O Deus que está com você no momento da luta, da aflição, da tristeza, da alegria. O Deus que está com você presente no momento de tristezas, de enfermidades, Ele está sempre ali com você. E o texto que me veio à memória foi a história do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Escrito no livro de 1 Reis, capítulo 20, o verso 23. Mas antes de ler com vocês o verso 23, eu quero contar um pedacinho dessa história. O texto diz que um rei chamado Ben-Hadad, ou seja, filho de Hadad, ele reuniu outros 32 reis para junto com eles perseguir outros reinos, e também ali tomar das suas posses, tomar dos seus bens, tomar das suas riquezas. E ali nesse texto diz que a vítima naquele momento seria o povo de Israel. Então esse rei Ben-Hadad, ou seja, filho de Hadad, juntou esses 32 reis para ir à guerra atrás desse povo de Israel. Então Ben-Hadad, rei da Síria, mandou seus servos ir até Acabe, que era o rei de Israel, e dizer para ele: olha, eu quero seus bens, suas mulheres, seus filhos, eu quero tudo que é teu. O rei Acabe, rei de Israel, para evitar uma guerra maior, para evitar percas maiores, concordou em dar para o rei da Síria tudo que ele tinha. Quando os mensageiros do rei voltaram com a mensagem para dizer para ele que Acabe havia concordado em entregar as suas esposas, seus filhos, seus bens, o rei da Síria mudou de ideia. Falou que não queria somente os bens de Acabe, mas ele queria de todos os servos dele, de todos aqueles que ele conhecia, ele queria as famílias, queria as riquezas e os bens. Acabe então ficou muito furioso com ele e chamou então os seus conselheiros, que concordaram com Acabe em não aceitar a proposta, em não aceitar a chantagem do rei Hadad, que era rei da Síria. O rei da Síria ficou furioso. Então ele juntou os seus exércitos e levantou-se em guerra contra o povo de Israel. O texto diz que Acabe reuniu para si 232 jovens de guerra, 232 príncipes que eram bons de guerra, e também mais 7.000 soldados, mais 7.000 homens para ir a essa guerra contra os sírios, contra aqueles soldados que estavam junto com Hadad, que vieram para lutar contra eles. E nessa guerra, ali no monte, o rei de Israel, juntamente com seus 232 soldados, mais os 7.000 homens que estavam com ele, venceram essa guerra. Então Hadad, rei da Síria, fugiu com alguns dos seus soldados, fugiu com algum dos outros 32 reis que o acompanhavam. Foi embora. Mas no verso 23, olha só o que eu queria que você prestasse atenção. Os servos do rei da Síria disseram para ele o seguinte: olha, os israelitas venceram porque os deuses deles são deuses dos montes. Por isso eles foram mais fortes que nós. Por isso eles nos venceram. Mas vamos lutar com eles na planície e certamente seremos vencedores. Aquela época era uma época em que os reinos
Eram reinos politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses, eles acreditavam em vários deuses, deuses dos montes, deuses das matas, deuses dos rios. Então, eles construíam seus deuses e eles acreditavam que seus deuses tinham poder para vencer essa guerra. Então, por isso que eles atribuíram aos deuses, de Israel ter vencido nos montes, porque eles achavam que os deuses de Israel eram deuses limitados a um lugar. Mas Israel não era servo de deuses. Israel era o único povo na época, era um único povo monoteísta, ou seja, um povo que tinha apenas um único Deus. É esse Deus que eu estou falando para você. Deus de todos os momentos, não apenas um Deus de vales, não apenas um Deus de montanha, não apenas um Deus de rios, não apenas um Deus quando está claro ou quando está escuro, mas um Deus presente em todos os momentos. E aí então esses soldados, esses servos de Hadad orientaram para ele: olha, vamos nos preparar e vamos voltar em outra ocasião para uma nova guerra contra os deuses dos israelitas. E Hadad então aceitou o conselho dos seus servos. Um dos servos, um dos profetas de Israel, chegaram para Acabe e falou: olha, a guerra ainda não acabou. Se prepara, porque dentro de 1 ano eles vão voltar para lutar contra a gente. E foi dito e feito. 1 ano depois, Hadad também reforçou o seu exército e voltou mais uma vez para lutar contra os israelitas. E voltou mais uma vez para tentar derrotar o povo de Israel. E os soldados, o grupo que estava com a Síria, os soldados da Síria, eram muitos homens. O verso 27 diz o seguinte, olha só: os israelitas foram reunidos, providos de mantimento, marcharam contra eles, contra os sírios. E os israelitas acamparam defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam toda a planície. Ou seja, o povo que estava com Israel, os soldados de Israel, o exército de Israel, era um pequeno grupo comparado a 2 rebanhos de cabra. Enquanto os soldados, o exército que estava com o povo sírio, era um bem maior, que tomava toda a extensão da terra. Então a batalha começou. E o texto diz que em um só dia, esses 2 montinhos de cabra, esses poucos soldados de Israel mataram mais de 100.000 soldados sírios. Em apenas um dia. Os que restaram fugiram para outras cidades. E quando eles entraram numa determinada cidade, o muro caiu e matou mais 27.000 soldados sírios. Soldado sírio, Ben-Hadad, foi derrotado. Foi derrotado porque Deus tinha feito uma promessa. Olha o que diz no verso 28, o que o profeta tinha falado para Acabe. Nisso chegou um homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus daquele povo. E disse para ele: porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, entreguei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Deus, o único Deus dos montes, dos vales, dos desertos, de todos os momentos, ele não queria ser comparado a deuses pequeninos. Ele disse: eu sou Deus em todos os momentos, em todos os lugares. E quem venceu essa guerra, meus queridos, baseado na quantidade de soldados, não foram os soldados israelitas, mas foi o Deus de todos os momentos que estavam com eles. Que estava com eles, guardando e abençoando e livrando eles.
Quando o muro caiu, matando 27.000 soldados sírios, não foi o povo de Israel, não foram os soldados de Israel que derrubaram, mas foi a mão de Deus que derrubou e matou aqueles soldados ali. Porque Deus faz a justiça dele. O povo de Israel, eu entendo que tinha medo dos sírios por causa da quantidade de pessoas. Mas o povo de Israel tinha o Deus, o único Deus do seu lado, vivo, poderoso. É o que eu quero para deixar para você essa noite, meu querido que me ouve, minha querida, meu irmão, minha irmã. O Deus que eu quero trazer para você, o único Deus verdadeiro, potente, Ele está presente aí na tua casa, passando os momentos que você tem passado junto com você, dizendo para você, olha, essa luta nós vamos vencer, você está comigo, eu estou com você e nós vamos vencer. Basta você, meu amado, minha amada, acreditar no poder desse Deus. Basta você acreditar que Ele está com você, Ele é presente. Ele é um Deus onipotente, como eu já tenho falado, que tem todo o poder nas mãos. E essa luta a qual você tem passado, digo eu mais uma vez, esse Deus de todos os momentos está com você. E em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, a vitória é tua. Você vai vencer. Você vai passar por essa crise independente a qual você esteja passando. Mas o meu Deus, de todos os momentos, Ele vai te ajudar. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar discernimento para passar por esta fase. E em nome de Jesus, eu creio que um dia ainda nos encontraremos para dar testemunhos sobre o que Deus tem feito na tua vida, no teu lar e na tua família. Eu quero orar pela sua vida e gostaria que você fechasse o seu olho. E eu vou estar orando por você. E a nossa oração é assim: Deus, graças dou por mais um dia de vida, graças dou por poder, ó Deus, trazer, ó Deus, essa breve reflexão, Senhor, para a vida das pessoas que assistem este vídeo. E eu clamo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor esteja visitando cada um ouvinte, cada família desses ouvintes, cada lar, ó Deus, e ó Deus, se fazendo presente ali. Porque, Deus, assim como eu disse e eu creio, o Senhor é o Deus de todos os momentos. Pai, visita esses corações. Deus, se há enfermidade, repreende em nome de Jesus. Se há, ó Deus, a preocupação para dormir, ó Deus, que possam ter o sono do Senhor esta noite, que possam deitar em suas camas e sentir o cuidado do Senhor esta noite. Se estão preocupados por causa da enfermidade, doa onde doer, ó Deus, eu peço em nome de Jesus que essas dores, ó Pai, sejam repreendidas, que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, se o problema é familiar, ó Deus, restaura, ó Deus, relacionamentos familiares. Restaura, Deus, casamentos. Restaura a união de filhos com os pais, de pais com os filhos. Deus, cuida do teu povo, cuida da nação, cuida do mundo, Senhor. Nos dê força e sabedoria para no momento que estamos passando, nos dê sabedoria e discernimento para buscar na tua presença em oração e com o nosso joelho no chão, Senhor. Pai, capacita cada um, visita cada lar, cada família, trabalhando e transformando vidas e corações. Eu os entrego no teu altar. E em nome de Jesus eu oro ao Senhor. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre sua vida, sobre seu lar e seus familiares. Ficam na graça e na paz do nosso Senhor.